Desde gosmas viscosas que parecem alienígenas até peixes com cabeças humanas, o oceano é cheio de surpresas estranhas. Fique comigo para testemunhar as criaturas mais assustadoras que saíram para as praias e chocaram o mundo todo. Número 1. Serpente do Mar Profundo. Uma família que estava fazendo uma viagem à praia perto da costa do México avistou um peixe de 2 metros que parecia uma serpente e começaram a imaginar como ele foi parar na areia em um estado tão crítico. Eles especularam que, provavelmente, ele foi arrastado devido a ondas de choque no oceano. Quando o peixe parou de se mover, foi levado para especialistas em pesca para descobrir a causa da sua morte incomum. Os especialistas revelaram que era um peixe-remo, e o motivo desse morador das profundezas ter chegado a esse ponto foram krill, pois muitos deles foram encontrados no estômago do peixe. Número 2. Criatura Blob. Em abril de 2023, perto do Lago Ozark, uma criatura estranha foi vista rastejando no chão de uma casa. Seu corpo parecia respirar por diferentes partes, enquanto suas pernas mais pareciam extensões elásticas da massa. Era como um grande pedaço de gordura de vaca que, de alguma forma, ganhou vida e começou a se mover pela casa. Os moradores pensaram que fosse uma espécie de placenta zumbi à caça de algo para atacar. Ninguém sabia o que era aquela coisa disforme e assustadora. Mas encontrar algo rastejando daquele jeito apavorou os residentes. Número 3. Peixe mutante. Alguns pescadores estavam realizando a pesca de rotina, jogando suas redes no rio, quando de repente viram uma espécie sem vida que se parecia com um peixe à distância. Ao se aproximarem, notaram que sua cabeça era semelhante à de um ser humano, enquanto a parte inferior parecia o corpo de um tubarão. Começaram a especular se poderia ser uma sereia ou um mutante de algum tubarão. Houve um grande debate entre os pescadores sobre o que fazer com o mutante, pois certamente não poderiam comer aquilo. Após muitas discussões, decidiram que, ao invés de descartar, deveriam preservar aquele estranho mutante em um museu para o público. Número 4. Criatura presa. Banhistas na Califórnia avistaram uma criatura que precisava desesperadamente de resgate. Eles estavam aproveitando um dia relaxante na praia quando um golfinho ficou preso em uma rede de pesca. O pobre golfinho veio à praia para buscar ajuda. Assim que as pessoas o avistaram, correram para socorrê-lo. Com cuidado, removeram a rede que mantinha a boca do golfinho completamente fechada e garantiram que ele estava bem. Uma vez desembaraçado, guiaram gentilmente o agradecido golfinho de volta ao seu habitat natural, onde ele nadou seguro e são. Número 5. Humano minúsculo. Normalmente, as pessoas procuram coisas como conchas, pedras, seixos, peixes e, às vezes, caranguejos na praia. Mas dessa vez, se depararam com uma criatura assustadora. As pessoas na praia australiana viram algo que parecia um minúsculo ser humano. Ele tinha braços e pernas pequenas, e seu corpo inteiro estava coberto por um líquido viscoso. Quanto mais olhavam, mais estranho parecia. A criatura até se mexia um pouco e parecia estar respirando. Sem sucesso em identificar o pequeno humano, ele foi entregue aos cientistas, que decidiram mantê-lo vivo em um tanque especial para estudos mais aprofundados. Número 6. Água-viva ovo. 2 estudantes de medicina foram a uma praia para fazer uma pesquisa de biologia marinha quando viram uma coisa amarela e viscosa espalhada na areia. Ao olharem mais de perto, perceberam que eram os restos de uma rara criatura do mar profundo chamada de água-viva ovo. Com 95% do seu corpo feito de água, ela tem uma aparência viscosa, e sua boca estava escondida por baixo do órgão que parecia uma gema de ovo, que estava espalhado por todo o corpo, indicando que a água-viva havia morrido. Como eram estudantes de medicina, os amigos viram isso como uma oportunidade única para coletar amostras e obter informações valiosas sobre sua anatomia e genética. Eles cuidadosamente reuniram partes dos restos da água-viva e as preservaram adequadamente. Número 7. Garoupa de Queensland. Um peixe enorme e assustador foi visto em uma praia em Buber, Austrália. Um pescador encontrou o peixe e postou fotos online pedindo ajuda para identificá-lo. No dia seguinte, o peixe misteriosamente desapareceu. Com quase 2 metros de comprimento e pesando cerca de 150 quilogramas, deixou até um pescador experiente completamente confuso. Inicialmente, ele pensou que poderia ser uma garoupa. Alguns sugeriram que fosse um selacanto,
um peixe antigo redescoberto em 1938. Oficiais como Geoffrey Ferguson, do Departamento de Pesca de Queensland, suspeitaram que fosse uma garoupa de Queensland. Número 8. Baleia jubarte gigante. Em 2022, Zach Piller e seu pai Doug foram pescar em um barco na costa de Nova Jersey. Zach estava gravando suas pescarias quando, de repente, um grande número de peixinhos pulou para fora da água, tentando escapar de algo grande que estava sob o barco. Era uma enorme baleia jubarte que surgiu do nada bem ao lado do barco. Zach ficou boquiaberto ao ver uma baleia tão grande e tão perto. Depois que voltaram ao normal, começaram a rir de suas reações e se sentiram sortudos por ver uma baleia tão enorme de tão perto. Número 9. Lula gigante. Um grupo de amigos surfava em um rio quando entrou em uma luta engraçada com uma grande lula. Um deles viu uma lula gigante na água e tentou capturá-la com uma corda, enquanto o amigo filmava tudo. Mas a lula gigante não queria ser capturada e enrolou seus longos tentáculos na prancha de surf, puxando com força para arrastar o surfista para a água. Todos os amigos riram, enquanto o homem e a lula jogavam uma espécie de cabo de guerra, cada um tentando puxar o outro. No fim, a lula gigante foi mais forte e o homem teve que desistir, pois não conseguiu vencer a poderosa criatura. Número 10. Baleias cachalotes. Uma cena comovente e fascinante aconteceu em uma praia em Lincolnshire, Reino Unido. 3 enormes cachalotes sem vida foram encontrados na praia perto de Skegness. Muitas pessoas foram ver e tirar fotos. Algumas sentiram pena dos mamíferos, pensando que talvez fosse uma família inteira de baleias. Outras acharam incrível ver essas criaturas tão de perto. É triste ver animais grandes como esses na praia, e pensar que uma família inteira foi arrastada também é terrível. Cientistas acreditam que essas baleias faziam parte de um grupo maior que ficou preso nas águas rasas próximas, o que causou esse destino. É um lembrete dos problemas que as baleias podem enfrentar no oceano. Número 11. Monstro marinho. Um animal enorme e sem vida foi descoberto na praia de Ainsdale, perto de Liverpool, por um limpador enquanto fazia a limpeza da costa. Era gigantesco, com pernas e uma caixa torácica. Frequentemente, alguns ossos pareciam precisamente cortados, enquanto outras partes aparentavam estar queimadas. Ainda assim, não havia cheiro, e nenhum animal estava se alimentando dele, nem mesmo o cachorro do limpador demonstrou interesse na carne. Ninguém sabia o que essa criatura era ou como foi parar na praia. Os cortes precisos nos ossos e as queimaduras eram semelhantes aos casos de mutilação de gado. Número 12. Golfinhos presos. Presencia o incrível resgate ocorrido em 5 de março de 2012 na cidade de Arraial do Cabo, Brasil. Algumas pessoas na praia viram um grupo inteiro de golfinhos presos na areia. Felizmente, as pessoas estavam lá para ajudar os golfinhos. Rapidamente, formaram um plano para resgatar os pobres animais, guiando-os gentilmente de volta ao mar, onde puderam nadar livremente novamente. Cientistas compartilharam seus pensamentos sobre isso. Quando um golfinho ou baleia fica preso na praia, geralmente é porque o golfinho estava doente. Mas quando um grupo fica preso junto, pode ser devido a uma perturbação no campo magnético da Terra ou pânico em massa. Número 13. Mar de caranguejos vermelhos. Imagine uma ilha que se torna completamente vermelha uma vez por ano, coberta por milhões de pequenas criaturas escarlates em uma jornada incrível. Todos os anos, cerca de 40 milhões de caranguejos vermelhos que vivem nas florestas da Ilha Christmas fazem seu caminho até o oceano para se reproduzir. Para proteger os caranguejos de certos riscos, a ilha fecha estradas e tem voluntários para guiar os caranguejos. Após semanas de migração, as fêmeas finalmente chegam à costa para liberar até 100 mil ovos cada uma no oceano. As larvas dos caranguejos que nascem dos ovos passam semanas nadando no mar, e as poucas que sobrevivem fazem a difícil jornada de volta para a ilha como pequenos caranguejos vermelhos, transformando a ilha inteira em um impressionante mar de caranguejos vermelhos. Número 14. Caveira gigante. Uma enorme caveira foi encontrada na Flagler Beach, despertando a curiosidade entre os especialistas sobre sua origem. Era uma caveira maciça de 4,5 metros de comprimento e mandíbula superior deitada na areia. A primeira análise dos biólogos sugeriu que poderia ser de uma baleia jubarte, mas uma verificação adicional era necessária por especialistas em baleias.
A caveira foi transportada para a estação do Aquário da Geórgia, em Maryland, para uma pesquisa detalhada. Cientistas analisaram cuidadosamente seu DNA e, em colaboração com especialistas em baleias, buscaram identificar a espécie exata. A descoberta impactou um restaurante próximo, que viu um aumento de clientes apesar do cheiro desagradável dos restos mortais. Número 15. Caveira alienígena. Olá, aqui Bottini! Com saúde não se brinca, certo? Certo, Bottini! Para o médico agora, a saúde da sua família é prioridade. Então anote, com apenas R$ 22,50 por mês, só isso, você e a sua família terão médicos 24 horas aqui, ó, na palma da mão. Além de um monte de benefícios, por exemplo, atendimento médico 24 horas, descontos em mais de 17 mil farmácias, descontos em cinemas, filmes e séries para assistir em qualquer lugar, quando quiser, e sorteio de R$ 100 mil em prêmios por ano. Gostou? Eu quero agora, Bottini! Só R$ 22,50. Médico agora, vai clicando no link, eu, Bottini, recomendo. Vem pra cá, você e a sua família merecem. Número 15. Caveira alienígena. Uma caveira semelhante à de um alienígena foi encontrada em uma praia, gerando empolgação entre os moradores. A caveira, com seu formato único e características distintas, atraiu a atenção das autoridades locais e cientistas. Ela foi levada para um centro de pesquisa próximo para ser examinada. Compararam-na com espécies conhecidas, tentando determinar sua origem. A análise sugeriu que a caveira poderia ter estado enterrada na areia por anos antes de ser exposta por uma tempestade. O misterioso achado capturou a imaginação do público, gerando debates e especulações sem fim. Número 16. Lula gigante na África do Sul. Em 7 de junho, na África do Sul, banhistas avistaram uma lula gigante quase intacta, medindo 4 metros e pesando pelo menos 300 quilogramas na Baía da Bretanha. Eles chamaram os pesquisadores do Museu Isico, na Cidade do Cabo, que rapidamente coletaram e congelaram o espécime jovem. A carcaça da lula gigante é inestimável para entender como essas criaturas caçam e se alimentam nas profundezas do oceano. O animal forneceu uma oportunidade única para estudar seu DNA, estimar sua idade e obter insights sobre a vida das lulas gigantes. Descobertas como essa ajudam a resolver os mistérios do comportamento dessas criaturas em seus habitats profundos, que são difíceis de observar diretamente pelos cientistas. Número 17. Monstro japonês. Depois de um enorme tsunami atingir o Japão por causa de um grande terremoto, uma criatura estranha e fedorenta apareceu na praia, assustando as pessoas. Junto com todo o lixo de casas e carros que foram levados para o oceano, uma enorme criatura rosada, parecida com uma bolha, com cerca de 6 metros de comprimento, também foi encontrada na costa. Tinha um cheiro realmente ruim e nojento. Algumas pessoas usaram a lógica e disseram que provavelmente era apenas um tubarão-baleia ou uma lula gigante em decomposição, mas outras se assustaram e correram, pensando que fosse um verdadeiro monstro marinho. Aquele fedorento ser rosa de 2010 era muito provavelmente apenas o corpo em decomposição de um grande animal marinho, como uma baleia, e não um monstro de verdade. Número 18. Mistério na praia australiana. Em uma praia da Austrália, uma mulher encontrou algo assustador. Era um corpo sem vida ou uma nova criatura? Ela viu restos estranhos de quase 2 metros de comprimento, com costelas e coluna vertebral. A cabeça parecia um crânio humano, com uma mandíbula longa, e o cabelo era colorido como o de uma vaca ou canguru. Tinha exatamente a forma de uma sereia, com a cauda e tudo. Ela postou as fotos no Facebook para tentar descobrir o que era. Algumas pessoas disseram que era uma sereia de verdade, mas a maioria corretamente disse que era um dugongo, um animal parecido com um peixe-boi que vive nos nossos oceanos. Número 19. Bola de piche estranha. Um grande pedaço estranho foi encontrado na praia. À primeira vista, parecia uma grande bola de piche que havia sido trazida pela maré, mas quando alguém cutucou, ele encolheu e se contraiu. Foi então que perceberam que havia um corpo viscoso e liso no meio, com cerca de 30 centímetros de comprimento. O blob se movia de uma maneira que fazia parecer um polvo ou algum tipo de lula inusitada. Algumas pessoas pensaram que talvez fosse uma lesma do mar que havia subido à praia para encontrar seu destino. Se não tivesse se retraído quando foi cutucada,
todos poderiam ter pensado que era apenas um pedaço de piche. Número 20. Lumpy. Monstro do mar ou algo mais? Na Malásia, em abril de 2024, uma massa de 6 metros de carne sem vida foi encontrada na praia de Teluk Melano, assustando os locais. Blobs como esse costumam ser apenas restos em decomposição de grandes animais marinhos como baleias, tubarões ou lulas gigantes. As pessoas vieram ver a coisa marrom e branca, fedorenta e sem vida, e até tiraram selfies com ela. Os guardas costeiros que encontraram a carne chamaram os especialistas marinhos para examiná-la. Após a investigação adequada, revelaram que provavelmente era carne de baleia. Apesar da explicação, sua aparência estranha continuou assustando os locais. Número 21. Dragão mexicano. Alguns caminhantes estavam passeando pelas montanhas em um pequeno vilarejo em Oaxaca, no México, quando avistaram uma criatura enorme deitada no chão. Tinha mais de 6 metros de comprimento e estava coberta de escamas. A princípio, pensaram que fosse uma espécie de brincadeira, mas depois perceberam que eram os ossos de um animal parecido com um dragão. A notícia se espalhou rapidamente e cientistas de todo o mundo vieram estudá-lo. Após uma análise cuidadosa, disseram que era o esqueleto de um dragão antigo. A descoberta de um dragão fez história por ser encontrada após tantos anos. Número 22. Carcaça assustadora. Um vídeo estava circulando mostrando uma coisa de 6 metros de comprimento que apareceu em uma praia na província de Mindoro Oriental, Filipinas. Os locais ficaram surpresos ao ver essa carcaça maciça, pois acharam que poderia ser um sinal de um desastre natural iminente. Pessoas vieram de todos os lugares apenas para ver a criatura misteriosa e tirar fotos. Embora ainda não tenha sido confirmado, muitos pensaram que a carcaça assustadora era de uma baleia que chegou à costa. Independentemente do que fosse, as imagens causaram medo e polêmica entre os locais antes que os especialistas pudessem identificar. Número 23. Besta da praia. Na Ilha do Mar, em 26 de janeiro, um grupo de amigos estava se preparando para ir embora após um dia de pesca quando sentiram um cheiro muito ruim e desagradável. Foram procurar de onde vinha o cheiro, e isso os levou a uma parte rochosa da praia, perto dos barcos. Lá, viram uma estranha criatura marinha peluda deitada na areia. Os pescadores ficaram muito confusos e não sabiam o que era aquela coisa peluda e fedorenta. Era coberta de pelos negros e parecia realmente assustadora. Nunca tinham visto nada parecido com aquela estranha criatura que surgiu na praia da ilha deles e os deixou todos curiosos sobre o que poderia ser. Número 24. Golfinhos surfistas. Imagine sair para surfar e ter novos amigos especiais para brincar nas ondas. Alguns surfistas estavam curtindo as ondas quando viram alguns golfinhos nadando. Os golfinhos pareciam tão empolgados quanto os surfistas para pegar as ondas. Os surfistas observaram com admiração enquanto os lindos golfinhos nadavam ao lado deles, pulando para fora da água como se estivessem fazendo um espetáculo. Era como se os golfinhos e os surfistas estivessem compartilhando juntos o parque de diversões do oceano. Para os sortudos surfistas, tornou-se uma experiência incrível com a natureza. Número 25. Sanguessuga do mar. Na bela ilha de Koh Kud, na Tailândia, banhistas ficaram surpresos com uma visão incomum. Eles viram uma criatura marinha de aparência estranha, de cerca de 15 centímetros, com uma espécie de mini nariz, perto da costa. Ela tinha uma cor rosa pêssego e atraiu multidões de curiosos, todos se perguntando o que realmente era. Moradores locais que estavam por perto disseram que era algum tipo de sanguessuga do mar mutante. A verdadeira identidade daquela criatura ninguém jamais soube, mas com certeza foi o suficiente para chocar todos que a viram. Número 26. Água-viva estranha. Em um dia ensolarado naquela praia australiana, um grupo de amigos viu uma criatura viscosa na areia. A princípio, pensaram que fosse uma água-viva, mas quando se aproximaram, notaram que parecia diferente. Era roxa e não tinha o formato usual de uma água-viva. Eles a pegaram com cuidado e colocaram de volta na areia, observando-a se mover um pouco, sem saber se era exatamente uma água-viva ou uma anêmona. Decidiram ajudar e mover a criatura de volta para a água, onde começou a nadar lentamente com o fluxo da água. Número 27. Criatura pegajosa do mar. Em 20 de junho, em uma praia na província de Krabi, na Tailândia,
Banhistas encontraram uma estranha criatura marinha lavada na areia. Era uma criatura pegajosa, que se assemelhava a um lodo rosa escuro ou arroxeado, presa a uma rocha durante a maré baixa. Tinha centenas de tentáculos escuros e um corpo viscoso que se movia levemente quando tocado. Usaram um graveto para verificar o que exatamente era. Um pescador próximo disse que era uma anêmona do mar, mais especificamente, uma anêmona magnífica. Vivem nas profundezas das águas, mas talvez, devido a algum desconforto nas profundezas, subiu e acabou sendo trazida para a praia. Número 28, Cluster de vermes. Um vídeo massivamente viral deixou milhões fascinados por uma misteriosa criatura preta. A criatura parecia um aglomerado de vermes negros grudados, o que gerou inúmeras teorias da conspiração. Tinha uma grande semelhança com o simbionte alienígena fictício dos quadrinhos da Marvel, Venom, o que levou muitos a acreditar que o Venom poderia ter acabado de pousar na Terra. Os movimentos contorcidos e a aparência estranha da criatura só alimentaram as especulações online. Especialistas marinhos revelaram que era, na verdade, um verme Linnaeus longissimus. Este verme secreta um muco tóxico que pode paralisar seus predadores quando provocado. Então, cuidado se um dia encontrar um. Número 29. Baleias encalhadas. Em 25 de julho, Shanys Beach, na Austrália Ocidental, tornou-se o cenário de um evento comovente quando 97 baleias encalharam na praia. Alguns banhistas que estavam em um passeio noturno avistaram as baleias presas na areia e chamaram a equipe de resgate. Eles chegaram lá no início da manhã, mas metade já havia perecido durante a noite, com 56 baleias encontradas sem vida pela manhã. Os socorristas trabalharam incansavelmente para salvar as 46 restantes, tentando guiá-las de volta para a água. Biólogos marinhos ficaram perplexos com o encalhe em massa e suspeitam que os fortes laços sociais das baleias podem ser um fator. Acredita-se que, se uma baleia estiver doente, as outras podem segui-la e acabar com o mesmo destino. Número 30. Frenesi de tubarões. Em outubro, líderes de uma igreja do Porto foram fazer uma viagem ao Cabo Lookout National Seashore, na Carolina do Norte, e viram tubarões comendo algo loucamente. Os homens estavam pescando para o jantar quando encontraram vários tubarões atacando um bando de peixe azul. Gaivotas e pelicanos se juntaram à loucura por mais de 5 minutos. Tubarões nadavam entrando e saindo das ondas e alguns até ficaram presos na praia. Eles ajudaram os tubarões encalhados a voltarem para a água, e assim, o dia foi salvo com a ajuda dos banhistas. Número 31. Escolha dos inscritos. Todos na praia entraram em estado de choque quando viram várias criaturas estranhas na costa do oceano. Elas estavam sem cabeças e tinham mais de 5 pernas cada, com uma quantidade diferente de pernas em cada uma. Sua aparência incomum fazia parecer que eram monstros rastejantes que vieram direto do oceano. Os banhistas foram diretamente às autoridades para pedir ajuda, que investigaram o caso. Testemunhamos essas criaturas assustadoras que nunca foram vistas antes. Se você capturou alguma criatura semelhante e deseja vê-la em nossos vídeos, compartilhe conosco e com certeza destacaremos no futuro. Muito obrigado por assistir ao vídeo. Não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal e ativar o sino para não perder nenhum dos próximos vídeos incríveis. Até a próxima!